Meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho com análises sistêmicas. E hoje eu vim aqui num ambiente diferente para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos um atendimento sistêmico individual com os bonecos. Existem 3 etapas que eu sempre gosto de trazer, né? Que é a parte da investigação, né, sistêmica, depois a parte do diagnóstico sistêmico e depois a parte do tratamento sistêmico. Hoje a gente vai falar aqui sobre a segunda etapa, que é a parte do diagnóstico sistêmico. Então eu tô com os meus bonecos aqui e eu vou trazer para vocês uma situação e vocês vão entender um pouquinho mais como que a gente pode tratar esse tipo de conflito. Digamos que esta cliente aqui, ela veio atrás do atendimento sistêmico porque ela quer muito engravidar, mas ela não consegue. Ela tá com um problema muito sério no casamento, ela não está conseguindo engravidar, isso está ocasionando alguns conflitos no relacionamento dela e ela quer entender como que ela pode mudar isso para ter o seu bebê e acabar com o conflito dentro de casa. Bom, quando se fala a respeito de engravidar, né, e às vezes a mulher não consegue engravidar, a primeira coisa que eu vou pesquisar é as mulheres da família desta cliente. Segundo ponto, relacionamento dos casais, né, desta mulher, de pelo menos aí 3 gerações. E sexualidade também do casal. Por que, Sheila, que você tem que investigar isso? Porque é por meio da sexualidade, né, que ela vai conseguir gerar essa criança, né, uma relação sexual que vai fazer com que essa criança nasça. Então, também preciso investigar isso. Então, digamos que eu chamo a cliente e eu peço para ela, então, posicionar o seu bonequinho. E aí, o campo está aqui na frente, ela posiciona o bonequinho dela aqui. Então, eu peço para que ela posicione o bonequinho da mãe dela. E aí, ela posiciona o bonequinho da mãe dela aqui. E aí, eu peço para ela posicionar a bonequinha da avó materna dela. A avó, né? A mãe da mãe. E aí, ela posiciona a mãe da mãe aqui. Aqui a gente já tem uma série de informações, porque a gente sabe que todas essas mulheres são casadas, mas por algum motivo elas se veem juntas. Então isso já me dá uma coisa a se pensar. Mas vamos ver como que ela vai posicionar os maridos. Então eu peço para ela, posiciona o seu marido. E aí ela posiciona o marido dela aqui. E aí eu peço para que ela posicione o pai dela. E aí ela posiciona o pai dela aqui. E aí eu peço para que ela posicione o avô dela. E aí ela posiciona o avô dela, marido da avó materna, né? O avô materno aqui. Ela posiciona o avô materno aqui. Gente, olhando para essa dinâmica aqui, vocês acham que qualquer pessoa poderia dizer que essas 3 mulheres são casadas com esses 3 homens? Né? Como que essa cliente via o relacionamento da mãe e do pai se eles têm toda essa distância? Como que essa mãe via a relação da mãe dela com o pai se eles tinham toda essa distância? É para se pensar, né? Então, a gente viu aqui algumas coisas. E aí, a gente vê que esta mulher, esta cliente, também está num padrão de distanciamento com o marido. Não tanto quanto as outras gerações, mas está se distanciando, né? Então, a gente já vê aqui um padrão comportamental repetido nas 3 mulheres da família. Mas e a sexualidade? Onde fica a sexualidade? E aí,
a sexualidade da mãe. Ela coloca a sexualidade da mãe aqui. Sexualidade do pai. Sexualidade do avô. Onde coloca a sexualidade do avô e da avó? A sexualidade do avô e da avó aqui. E a sua sexualidade? Peço para cliente. Cliente, onde que você coloca a sua sexualidade? E aí ela coloca a sexualidade dela aqui. Ok. Aqui a gente já vê que a sexualidade não está no papel e na função correta. Quem entende de sistêmica já vê que tá bagunçado. Porque a sexualidade devia unir o casal. E aqui não há união, né? Então eu venho com uma peça-chave que é a criança da cliente. Onde você colocaria a sua criança? E aí ela olha e coloca a sexualidade, aliás, a criança dela aqui. Quem olha para quem? De onde que essa criança está mais perto? A criança está mais perto da avó, né? Muita coisa que sugestiona várias hipóteses na minha cabeça. Então, eu começo a perguntar para a cliente o porquê das coisas, né? Então, eu pergunto para ela, já que a criança dela tá tão perto da avó, como era o relacionamento da sua avó com o seu avô? E aí ela me conta que o avô traiu a avó quando a sua mãe ainda era pequena e eles se divorciaram. Por isso que eles estão tão distantes um do outro, porque eles se divorciaram. A mãe acabou criando os filhos sozinha, porque este homem traiu ela com outra mulher. Ok, beleza. E o relacionamento da sua mãe? Como era o relacionamento da sua mãe com o seu pai? Como é que você via isso? E aí ela me conta que os dois se davam muito bem, eles eram realmente muito companheiros um do outro, mas ela sabia que não existia relacionamento sexual entre os dois, porque ela não sabia o porquê, mas ela sabia que os dois não tinham, eles viviam dentro de casa como amigos e não como marido e mulher. Então a gente já vê aqui a avó com o avô, né? Com relações cortadas. A mãe com o pai também com relações cortadas, porque se não há sexualidade no casal, não há casamento, há uma relação de amizade, então não é casamento, né? E aí agora a cliente está com problemas para engravidar. E ela está começando a se afastar do seu marido também. Então, gente, percebe como a história pode ser que mude uma dinâmica aqui, uma dinâmica ali. Mas você percebe como o posicionamento dos bonecos me sugestiona várias coisas e eu acabo descobrindo o padrão comportamental repetitivo destas mulheres na família por causa das situações que aconteceram? Esta mãe provavelmente não tem relação sexual com seu marido. Por quê? Porque a mãe teve que se divorciar do seu pai, né? Os avós se divorciaram por causa de uma traição. Então, eles precisaram se afastar, né? Então, uma geração após a outra começa a desenvolver os seus padrões de sobrevivência, mas repetindo a mesma coisa, que é o distanciamento do marido e, né, problemas na sexualidade do casal. Então, aqui eu consigo fazer o diagnóstico para a pessoa e, a partir daí, traçar o rumo do tratamento para que as coisas comecem a se organizar no seu sistema familiar. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.